Então, o conteúdo que nós vamos trabalhar na aula de hoje é números complexos e as operações no conjunto dos números complexos. Então, algumas aulas atrás, a gente trabalhou um pouco sobre conjunto. E dentro dos conjuntos, nós trabalhamos com os números naturais, os números inteiros, racionais, os irracionais que ficam fora do conjunto dos números racionais. Então, ali fora a gente tem os irracionais. Dentro do conjunto, desses conjuntos, incluindo aí os números irracionais, a gente tem os números reais. E agora, um conjunto maior, a gente tem o conjunto dos números complexos. Então, se a gente parar para pensar, é um conjunto que vai sempre incluindo números a mais, valores a mais. Então, a gente tem aqui os números naturais, a gente tinha lá o zero e todos os números positivos, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Dentro dos conjuntos dos números inteiros, a gente tem os números tanto positivos quanto os negativos. E aí é onde inclui lá o menos 1, menos 2, menos 3. Quando a gente tem aqui o conjunto dos números racionais, que é esse representado pela letra Q, a gente tem aí então os números, onde inclui os números decimais e fracionários. Então, entre o número 1 e o número 2, a gente tem números menores que são representados então aqui nos números racionais. Os irracionais são aqueles que a gente conhece por não conseguir transformar eles em forma de fração. Então aí a gente tem o raiz de 2, o π, então esses são os números irracionais. Os números reais, a gente junta todos esses números que a gente já falou anteriormente. Todos eles então formam então o conjunto dos números reais. Os números complexos, então o que seriam os números complexos? Os números complexos, aí a imagem não aparece, vai para os cortes. Então, o conjunto dos números complexos, eles seriam representados por essa letra I. Então, o que seria o conjunto dos números complexos? Quando a gente aprendeu equação de segundo grau, tinha em um determinado momento que o professor ia ensinar delta é igual a um número negativo. E aí ele dizia para você, não existe raiz de número negativo. A partir desse conjunto dos números complexos, sim, a gente consegue representar então raiz de números negativos. E como que a gente representa então a raiz de números negativos? Por esse I de imaginário. Então a gente tem, na forma algébrica, né, dos números complexos, a representação A, sendo A um número real, o B acompanhado com o I, que seria a representação do conjunto dos números imaginários. Então, a gente tem então o B como sendo a parte imaginária. Então, dentro dos números imaginários, a gente também tem o conjugado. O que seria esse conjugado? O conjugado nada mais é que o oposto do complexo inicial que a gente tem. Então, ele é representado com esse tracinho aqui em cima. E aí, o que seria a ideia do conjugado? O oposto do número imaginário. Então, sempre do imaginário a gente não usa a parte real. A parte real a gente mantém o valor que é dado e aí a gente só troca o sinal da parte imaginária. Então, igualdade entre dois números complexos. Então aqui a gente tem dois números complexos são iguais se as partes reais forem iguais e a parte imaginária também for igual. Então aí a gente tem então uma identidade de números complexos. As operações dos números complexos. Vamos pensar primeiro na adição. Então a gente tem aqui a adição de números complexos. Então eu tenho a parte real, a parte imaginária, somado com uma parte real e uma parte imaginária, tá? Então, a ideia de soma é somar parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Então, por isso que eu tenho aqui A mais C, porque seria a minha parte real, a real daqui desse primeiro número imaginário que é a real do segundo número imaginário que é C. Então, eu somo A mais C. Lógico que serão valores numéricos, tá? Ali, B mais D,
ou seja, B mais D, porque é a parte imaginária. Então, parte real mais parte real, imaginário com imaginário. E a mesma coisa acontece na subtração. Na subtração eu somo parte real com parte real e imaginário com imaginário. No caso aqui eu tenho operações de subtração, então eu tiro um valor do outro. Na multiplicação, algo que fica fácil para poder pensar é pensar na distributiva, que é um conceito que a gente já tem referente às multiplicações quando a gente tem a álgebra. Então, quando a gente tem multiplicação algébrica, a gente pensa em distributiva. Então, do mesmo jeito, da mesma forma, a gente vai pensar nos números complexos. Então, a gente vai fazer A vezes C, depois A vezes D, B vezes C, B vezes D. Lembrando sempre de acompanhar o número imaginário e ele acompanhando junto, tá? Nessa multiplicação. Então, essa é uma das formas da gente fazer a multiplicação. E na divisão, a gente sempre vai fazer a divisão de a parte do denominador. Eu vou fazer o conjugado do denominador. Lembrando, o conjugado é trocar o sinal da parte imaginária. E aí eu multiplico tanto em cima quanto embaixo pela parte, pelo seu conjugado. E aí, aqui eu tenho um exemplo, mas os exemplos a gente vai ver isso mais pra frente. Então, para essa aula de hoje é só.